Olá pessoal, eu sou o Aniel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Inglês com Aniel. No vídeo de hoje nós vamos aprender a usar o Past Simple, ou seja, o passado simples. E pessoal, para usar o Past Simple, como o próprio nome já diz, passado simples, é realmente muito simples. Para o caso dos verbos regulares, os chamados verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que na conjugação eles seguem a mesma forma do verbo, nós simplesmente adicionamos os sufixos ed, ied ou d no final de cada palavra. Vamos então para alguns exemplos. Nós temos o verbo to study, que é o verbo estudar, e no passado simples, no past simple, fica studied. Nós temos play, que é jogar, fica played. Nós temos watch, que é assistir, fica watched. E temos o travel, que é viajar, e fica traveled. Percebam que só ali no caso do travel, que é o verbo viajar, como eu falei, por ele terminar em L, nós adicionamos um outro L e daí sim nós adicionamos o sufixo ed. Isso acontece com alguns outros verbos também que terminam em R e S, por exemplo. Ou também em alguns verbos que terminam com a letra P. Nós duplicamos a última letra e daí sim nós adicionamos o sufixo ed, por uma questão de pronúncia. Aplicando isso em algumas frases, nós temos I watched the movie yesterday. Eu assisti um filme ontem. We played soccer last weekend. Nós jogamos futebol no último fim de semana. You worked very hard for this. Vocês trabalharam duro por isso. Perceba que no último exemplo nós temos you worked, ou seja, pode ser tanto usado como você trabalhou ou também vocês trabalharam. No caso aqui eu coloquei vocês trabalharam. Mas esses foram os verbos regulares. E nós temos também os verbos irregulares, que ao contrário dos verbos regulares, eles não seguem a mesma forma do verbo, eles não seguem a raiz do verbo. Portanto, mudam a sua conjugação. Como exemplos de verbos irregulares, nós temos o verbo eat, que é o verbo comer, e fica ate. Nós temos o verbo to go, que é o verbo ir, e fica went. Nós temos ele, o verbo to do, que foi tema do último vídeo, fica did. E nós temos o último verbo sleep, que é o verbo dormir, e fica slept. Perceba que em nenhum dos casos o verbo no past simple, ou seja, no passado simples, ele segue a mesma forma que o verbo no presente. Né? Você pode ver ali no caso do verbo sleep, né? Ele também não segue a mesma forma do verbo original, do verbo no presente. Se seguisse a forma do verbo no presente, ficaria slept, que não existe. Né? Nós simplesmente adicionaríamos um ed no final, mas não acontece. O que acontece é que o verbo muda e fica slept. Partindo para os exemplos com verbos irregulares, nós temos He went to Washington. Ele foi para Washington. We ate a watermelon. Nós comemos uma melancia. E she saw a beautiful bird. Ela viu um belo pássaro. É a mesma lógica dos verbos regulares, só que com verbos irregulares, né? Os verbos que não seguem a mesma forma do verbo no presente, o verbo original, digamos assim. E como fazemos perguntas, como usamos os verbos no past simple para fazer perguntas? É muito simples. Nós usamos a mesma lógica que nós usamos para fazer perguntas com o verbo to do, que nós vimos no último vídeo, só que dessa vez usando ele, claro, no past simple. Vamos supor que alguém te pergunta: Did you go to school last week? Você foi à escola semana passada? Você pode responder: Yes, I did. No, I didn't. Sim, eu fui. Ou não, eu não fui. E pegando o conceito de verbo auxiliar que eu mostrei para vocês no vídeo passado, o verbo auxiliar dessa frase é o verbo to do. E ele fica conjugado no past simple e fica did. E o verbo principal é o verbo to go, o verbo ir. E como o verbo auxiliar já foi conjugado no past simple, ele já foi passado para o passado simples, não há necessidade de vocês levarem para o past simple também o verbo principal. Então fica só o verbo auxiliar no passado simples. Claro que também dá para fazer frases, formar perguntas sem usar o verbo to do. Vamos pegar aqui esse exemplo. Was he an English teacher?
ele era um professor de inglês ou ele foi um professor de inglês? E você pode responder positivo ou negativo. Yes, he was. Sim, ele era. Sim, ele foi. Ou no, he wasn't. Não, ele não era. Não, ele não foi. E no caso, was é o verbo to be no past simple na terceira pessoa. Né? Como vocês podem ter percebido, nós usamos o verbo de duas maneiras. Ele foi ou ele era. Né? Como o verbo to be, nós podemos usar das duas maneiras. É ou estar. No passado fica foi ou era. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e mais uma vez, thanks for watching. Obrigado por assistir o vídeo. E claro, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Não deixe também de me seguir no Instagram e curtir a página no Facebook. Eu estou postando conteúdos lá, eu posto conteúdos mais curtos que os vídeos aqui do YouTube, então corre lá e segue e curte a página. Muito bem, então por hoje é só e até a próxima. Tchau!